diferentes culturas. A gente viu no capítulo 8, quando Jesus teve, através da vida de Felipe, encontro lá com o eunuco. A gente viu também o que aconteceu no capítulo 9, quando Jesus encontrou com Saulo, né? E hoje a gente vai ver como é que foi o encontro de Jesus com Cornélio, né? Cornélio, ele era um gentil de Cesareia, ele era um dos chefes da milícia romana e ele era um cara que era bastante influente ali no seu contexto. E até o texto ele vai trazer também alguns detalhes de como ele era um cara, como que eu posso dizer assim, socialmente bem comportado, né? E então a gente vai começar a ler um pouco sobre isso e o que eu gostaria de refletir com vocês é o que que a gente pode aprender dessa experiência que Cornélio vai ter também com Jesus e o que que a gente pode aprender sobre o nosso relacionamento com Deus e com o próximo também. Então, quando a gente começa aqui a ler Atos, capítulo 10, no verso 1, até se puder, por gentileza, compartilhar com a gente, Isa. Aqui a gente vai começar a ler então o seguinte. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subirão como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro. E depois que o anjo lhe falou, depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, o que a gente consegue perceber já nesse primeiro momento, nesse primeiro trecho do capítulo 10? O que a gente percebe aqui, e também o que a gente vem visto em todo o livro de Atos, é que o nosso encontro com Deus, ele é, antes de mais nada, uma iniciativa de Deus. Bom, aqui fica um pouquinho melhor assim? Um pouco mais próximo? Boa. Que a altura acho que não está contribuindo aqui, né? Mas vocês vão me avisando aí se algo pegar na mão. Boa. Não, perfeito. Vocês vão me avisando aí se tiver melhor ou pior, tá bom? Então, a gente vê que esse processo de conversão, esse nosso relacionamento com Deus, ele é, antes de mais nada, uma iniciativa do próprio Deus. Né? E por que que isso é tão importante? Por que que isso é tão impactante? Porque eu não sei vocês, mas eu mesmo já tive várias vezes a sensação de que talvez Deus ele não estivesse, isso dependia um pouco do momento da minha vida, tão interessado em se relacionar comigo, né? E por que disso? Porque às vezes as circunstâncias da minha vida elas estavam tão, sabe, quando aquele momento tão difícil, tão turbulento assim que você fala, meu, não é possível que Deus queira se relacionar comigo. Eu não estou nem conseguindo, digamos assim, orar direito. Parece que eu oro, parece que eu estou falando sozinho, né? Parece que Deus ele não está interessado realmente em se relacionar comigo. E é interessante como assim isso não poderia estar mais longe da verdade, né? Porque eu digo assim, por mim mesmo, sabe quando é que você tem aquelas sensações de que, puxa, você está buscando a Deus e você está querendo falar com Deus e nada acontece, né? Você não se sente ouvido, você se sente sozinho muitas vezes. Na verdade, até algo tão maravilhoso é que até mesmo essa sensação de ausência de Deus na nossa vida, esse sentimento de vazio, é um sinal da presença dele em nós, né? Porque nós não seríamos capazes de desejar a Deus, nós não seríamos capazes de buscarmos a Deus por nossas próprias forças. Então, até mesmo esse sentimento de vazio que muitas vezes fica pela ausência de Deus é justamente um sinal da presença dele em nossas vidas. E isso é o que a gente vê, essa iniciativa de Deus, a gente viu na vida do eunuco, etíope, a gente viu na vida de Saulo, a gente vê aqui na vida de Cornélio, porque Cornélio estava lá, tentando se esforçar a partir dos costumes da época. A gente vê aqui até mesmo
no verso 3, que ele estava tentando aqui seguir um rito dos judeus, que era exatamente orar na hora certa, orar às 3 horas da tarde. Então, vamos fazer aqui o que está no protocolo da cultura para poder me achegar a Deus. E aí, o que na verdade Cornélio ele percebe e fala assim, olha, você está aí buscando a Deus, mas deixa eu te contar, viu? Deus está te buscando já há muito tempo. E Deus está te buscando há muito tempo, e o anjo então fala assim, olha, pede para chamarem Pedro, porque eu quero que vocês dois se encontrem, porque eu quero trabalhar na sua vida e eu quero trabalhar na vida de Pedro. E é interessante, né? Por que Deus pede para que chamem a Pedro, que está lá em Jope, enquanto que o Cornélio está aqui em Cesareia? Imagina aí que Pedro está a mais ou menos 50 quilômetros de distância, está falando aí mais ou menos de uma viagem, ida e volta, né, para poder encontrar com Cornélio, sendo que a gente acabou de ver no final do capítulo 8 que, pô, Deus tinha falado para Felipe, vai lá no deserto, que você vai encontrar com alguém que você vai ser instrumento nas minhas mãos, e até o verso 8, o capítulo 8, ele termina de que Felipe estava indo para Cesareia. Então, pô, tinha alguém muito mais perto de Cornélio do que Pedro, que era o próprio Felipe. Felipe, ele já foi um instrumento nas mãos de Deus, assim, tremendo, e a gente viu até mesmo quando o Cássio compartilhou, esse alinhamento da compreensão de Felipe com a de Deus, de que ele estava ali, né, obediente, temente a Deus, disposto ali para agir conforme Deus fosse orientando. E a gente percebe que o motivo de Deus estar pedindo para que Pedro fosse falar com Cornélio é porque não só Deus queria trabalhar na vida de Cornélio, mas na de Pedro também. Né? E isso é uma coisa que eu gostaria também de estar refletindo com vocês o que é que Pedro também precisava aprender aqui nessa interação com Cornélio. Então, antes da gente continuar até um pouco a leitura do texto, queria que vocês, junto comigo, a gente reparasse em como é que a Bíblia ela dá uma introduzida no personagem do Cornélio. Né? Então, o que está falando? Fala assim, olha, Cornélio, ele era um cara bacana. Olha, ele, apesar de ser um cara, digamos assim, com um alto prestígio naquela época, o cara liderava um exército de 100 homens do Império Romano, o cara tinha um certo prestígio, mas não só isso. Ele e sua família toda, eles eram tementes e piedosos, né? Eles também davam esmolas ao povo. Então, era um cidadão muito bem comportado. E aí, o que a gente imagina desse cidadão muito bem comportado, né? Quando a gente vê o contraste de Saulo, e aí a gente vê aquele cara que também aos olhos da tradição da época, era um cara extremamente reto, era um cara extremamente focado, era um cara exemplar, mas perseguia, né, os cristãos da época, mandava matar. E aí a gente fala assim, nossa, esse cara precisa de Jesus. Né? Realmente Saulo, como até ele se apresenta como o maior dos pecadores, esse cara não tem dúvida de que ele precisa de Jesus. Mas Cornélio, pô, Cornélio, o cara já tem um certo status. O cara já é bacana, é piedoso, é temente, dá grana para os pobres. Ah, esse cara tá quase lá, né? E aí aqui a mensagem que a gente percebe de Deus falando para ele, assim como Jesus conversou com Nicodemos, cara, você precisa nascer de novo. Você não precisa de um polimento, né, aí na tua vida. Digamos assim, você tem os 90% completo, deixa agora eu me introduzir como os 10% restante do que está te faltando. Você tem tudo aí, só te faltava eu. Né? E aí, na verdade, a gente vê que tanto Saulo, né, aquele que perseguia os cristãos, como Cornélio, eles são colocados sobre a mesma necessidade. É como, na verdade, está lá em Hebreus também, de que Jesus mesmo fez em si um novo homem. Né? Porque ele coloca todo mundo sobre a mesma necessidade. Desde o cara mais bacana, socialmente falando, do cara que perseguia os cristãos, colocava ele sobre a necessidade de que vocês precisam conhecer a Deus e nascer de novo. Né? Então aqui, quando a gente vê aqui o texto ele contando sobre como que foi essa ida até dos servos de Cornélio até Jope, então a gente continua vendo aí no verso 9. No verso 9, então, o texto diz pra gente: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase.
viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E aqui é interessante o que a gente vai acabar percebendo esse contraste da postura de Cornélio com a postura de Pedro. Você se lembra que lá no início do capítulo, quando o anjo foi falar com Cornélio, no verso 4, né, então o anjo falou assim, Cornélio, e aí o Cornélio respondeu, o que é, Senhor? E aí Deus vai falar com Pedro. Ele fala assim, Pedro, levanta-te, mate e coma. E aí ele responde, não, Senhor, de modo algum. É interessante, né? Aquele cara que era um dos líderes da igreja, andou com Jesus de perto. O cara estava ali, sempre influenciando, um grande evangelista, mas a disposição dele ao ouvir alguma instrução de Deus, não, Senhor, de modo algum. Quando Cornélio ele fala, que é, Senhor? E que postura, né? O cara que nunca, não havia conhecido a Deus, não tinha, digamos assim, as credenciais para conhecer a Deus, porque era gentil, não era judeu, ele está com o coração muito mais disposto, muito mais quebrantado diante de Deus do que o do próprio Pedro aqui. E é interessante como a gente começa a pensar sobre a nossa própria disposição, né? Porque eu imagino, eu não tenho completa certeza, mas eu imagino que eu e você, a gente não vive tendo visões como essas, né? De um anjo chegando, né? De cair em êxtase e aí ver um lençol, né? Vindo do céu e aí apareceu alguns quadrúpedes e uma voz fala para você, olha, mate, coma. Eu acho que assim, isso não é muito comum. Mas é muito comum a gente ouvir, perdoe. É muito comum a gente ouvir, ame o teu próximo. É muito comum a gente ouvir que se alguém te ferir uma face, vire outra. Isso é comum a gente ouvir. Mas eu tenho a sensação, pelo menos do meu ponto de vista, que eu me assemelho mais a Pedro, encontrando ali uma resistência nessa instrução do que a de Cornélio, dizendo: que é, Senhor? O que o Senhor tem para me falar? Como é que eu posso me dispor ao Senhor? E é interessante como Pedro ele tem essa característica, né? E até mesmo aqui, como Pedro negou ao Senhor 3 vezes, o Senhor perguntou, Pedro, tu me ama 3 vezes? E aqui a visão aconteceu por 3 vezes, porque Pedro, assim, tem que insistir, né? E E ali ali tava estava claro, claro, então, então, Pedro, Pedro, não não chame, chame, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ah, não, tá ok, mensagem dada. Então, o que o Pedro continua falando? Então, aí no verso 16 termina, isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Aí no verso 17, o texto continua dizendo que enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro, e enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite indo com eles, pois eu os enviei. Aí Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Aí os homens responderam: Viemos por parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. E aí Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. E aqui a gente vai ver um ponto de como é que funciona essa instrução que o Pedro recebe, como é que ele lida a partir disso agora com essa interação que ele vai ter com Cornélio e com ali os companheiros de Cornélio enquanto chegam nessa viagem.
E aí, o verso 24, ele continua dizendo o seguinte: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro entra na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. E conversando com ele, Pedro o encontrou ali reunido a muitas pessoas. E olha o que diz o verso 28. Quando Pedro entrou, ele disse o seguinte: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo homem nenhum. Então, é interessante, né? Imagina só, você recebe a instrução de Deus, falando: Pedro, não considere imundo nada que eu purifiquei. Não considere impuro nada que eu purifiquei. E aí, Pedro fala assim: não, tá ok. Fala assim: olha, então vai visitar fulano de tal. Chega na casa do fulano de tal, fala assim: olha, viu, eu não devia estar aqui porque você não é puro, entendeu? Mas assim, eu vim meio que a contragosto. Então, aí você fala assim: ah, não, acho que agora ele entende, ele está tentando se explicar ali, porque ele está cercado também. O capítulo 11 ele vai dizer, né, que 6 homens acompanharam Pedro. E olha só que interessante, né? Depois no capítulo 11, capítulo 15, a gente vai ver vários desses desdobramentos do povo judeu se encontrando com, é, com gentios, né? E isso, na verdade, acaba sendo um escândalo, justamente porque Pedro aqui, ele tá sendo sincero, fala assim: olha, cara, não é a nossa praia, a gente não se junta com vocês, a gente não gosta de vocês, vocês não são herdeiros da mensagem que nós somos, e isso não faz bem pra gente, né? A gente está se misturando com algo imundo, com algo impuro. E são justamente os 6 que, junto com Pedro, fazem 7 testemunhas, é que depois, até mesmo essa simbolização das 7 testemunhas é que leva ao judeu um convencimento de que isso foi obra de Deus, né? É Deus que está bolando todos esses encontros. E olha também como é interessante, né? O Pedro, ele fala: viu, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca entrei na casa de um gentil antes. E quando Jesus, no começo do capítulo 1, ele ascende aos céus, o que ele fala? Coisa que a gente mais conhece, né? Que vocês vão ser minhas testemunhas onde? Né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão em todo lugar. E aí o que o Pedro fala lá no capítulo 10? Cara, eu nunca vim aqui antes. Né? Coisa que eu tinha recebido a instrução lá no capítulo 1. Então, e não só isso, como mesmo falando: olha, eu nunca fiz aquilo que Jesus pediu para que eu fizesse, como ele responde, fala assim: Senhor, não, eu nunca comi nada impuro, né? Eu não vou colocar isso na minha boca. Então é interessante quando a gente percebe como é que a nossa experiência de conversão, de rendição total a Deus funciona, porque conforme a gente vai se relacionando com as pessoas, Deus ele vai nos dando esses acréscimos de consciência e revelando até mesmo os mais profundos preconceitos ou áreas que não nos rendemos, que a gente às vezes nem tem noção. A gente nem tem noção. Enquanto a gente está sendo fiel à nossa consciência de que isso é servir bem a Deus, a gente não tem a menor noção de que, no fundo, a gente está vivendo completamente contra aquilo que Deus está querendo, digamos assim, fazer fluir no seu povo. Por isso, eu quero que vocês sejam um. Mas fala muito mais forte o aspecto cultural, o aspecto de identidade, de caracterização de um dos outros, do que mesmo o que Deus nos falou. E até a gente cantou hoje, né? A gente cantou, e a Keila também leu para nós em Efésios, de que, olha, nós somos salvos pela graça. Isso não vem da gente, isso é dom de Deus, não é pelo pedigree, não é pela língua que você fala, não é pela sua nacionalidade, não é por nada. É dom de Deus. Mas é interessante como, para eles, ainda isso não estava muito claro. Para o Filipe estava tranquilo. O Filipe acabou de pregar para um africano, né, o eunuco etíope. O Filipe estava sossegado. Então, por que não chamou Filipe, mas chamou Pedro? Pedro não estava sossegado com isso. Então, é interessante como a gente percebe que, ao mesmo tempo, Deus ele é alguém muito paciente. Olha, assim, Deus não é mais fácil. Assim, olha, não precisa nem chamar Felipe, que tá aqui perto. Pede pro anjo falar já, e vamos agilizar esse negócio de Cornélio aí, entendeu? Vamos, não tem tempo para perder, né? Tem muita coisa para fazer, já fala pro anjo aí o que Cornélio precisa saber para ele já começar a ser uma influência no Império Romano.
Não, você não quer falar através do anjo? Tudo bem, o anjo não vai fazer aquele anúncio da palavra. Chama Felipe, então vamos agilizar isso. Não, fica tranquilo. Chama Pedro. Chama Pedro. Vamos fazer aqui as coisas com calma, né? Vamos colocar aqui os pingos nos is, né? Então é até interessante. Eu comecei a pensar um pouco nesse relacionamento que Deus tem com a gente há um tempo, porque assim, a maneira como eu aprendi a enxergar a vida, eu aprendi a enxergar a vida de uma perspectiva muito de eficiência. Aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, vamos fazer rápido aquilo que vai funcionar. E aí é interessante que uma vez, aí eu estava... Isso é claro que tem algumas implicações na minha vida, né? Então, você sempre fica muito ansioso pelo próximo passo. Eu não quero perder tempo, eu não quero deixar de perder alguma oportunidade, até isso acho que eu peguei um pouco da minha mãe também. Vamos lá, né? Vamos agilizar esse negócio. E aí, teve uma vez que eu ouvi uma música que, embora já tendo ouvido esse conceito várias vezes em mensagens, em exposições bíblicas, até mesmo no texto, nunca gerou esse gatilho que parece que gerou também aqui na vida de Pedro, né? E essa música, traduzida, ela diria mais assim, que Deus poderia nos salvar em um segundo, mas ao invés disso, ele nos enviou o seu Filho. E aí, aquilo para mim ficou tão forte, que eu falei assim, nossa, é verdade, né? Pô, o Senhor, assim, podia ter finalizado tudo isso. Mas não, mas aí envia Jesus, não, mas para enviar Jesus, então, putz, conta a história, e aí vai lá, tem todo um povo que sai do cativeiro e tal, e aí passou um período ali sem ouvir a voz de Deus, entendeu? E a gente está aqui hoje, já, sei lá, 5.000 anos de história para mais, assim, se relacionando com Deus enquanto Deus podia ter feito isso no salário de Deus, né? Então, quando um dia para Deus é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia, porque realmente, assim, a sensação que a gente tem de urgência das coisas, de eficiência, assim, é um ponto de vista completamente diferente do que Deus tem para nós. Bom, e aí, como é que continua aqui essa conversa de Pedro com Cornélio? Então Pedro falou assim, olha, só para te avisar, isso aqui não é comum para mim, eu não devia estar aqui, mas, olha, dado que Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a nenhum homem, por isso quando eu fui procurado eu vim sem qualquer objeção. Agora, pode perguntar por que você pediu para me chamar? Aí o Cornélio, claro, há 4 dias, eu estava na minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Disse Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. E assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizermos. E aí, Pedro, ele continua lá no verso 34. E aí Pedro começou a falar, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não tinha percebido isso na visão. Agora ele percebeu. Mas é interessante esse relacionamento que às vezes a gente fala assim também com Deus. Agora eu entendi. Agora você entendeu? Agora eu entendi. E aí ele fala assim, agora eu entendi, mas aí a gente vai continuar lendo o texto e vai perceber que depois, de fato, ele entendeu. Mas, sabe, esses acréscimos de consciência que a gente vai dizer, Deus, entendi. Então, Pedro continua dizendo no verso 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. E aí, então, aqui Pedro começa a pregar dizendo que vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E é interessante que aqui o Pedro vai continuar dizendo que nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu os juízes vivos e mortos.
todos os profetas são testemunhos dele de que em tudo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E olha que interessante no verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro, os outros 6, eles ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: olha, pode alguém negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E olha aqui que interessante, né? Pedro, ele tinha aqui uma mensagem muito diferente para esse povo do que ele teve no começo da igreja, quando ele fez aquele discurso que houveram ali a conversão de milhares de homens, né, em que era uma pregação muito mais forte, muito mais de denúncia do que foi feito com Jesus, né, de como os judeus se rejeitaram a Jesus, e aqui ele passa a mensagem assim: olha, Jesus é o Filho de Deus, ele morreu por mim e por você, ele ascendeu aos céus, e agora ele está vivo, está aqui entre nós. E aí isso foi o suficiente para que o Espírito Santo descesse ali sobre todos eles. É interessante que no capítulo 11, quando Pedro vai explicar tudo isso que aconteceu para os seus colegas judeus, e os caras também ficaram muito incomodados. Mas como assim vocês foram na casa de um gentio? Como é que vocês se misturaram com esse povo? E aí o Pedro fala assim: como é que a gente podia negar, sendo que aconteceu com eles exatamente o que aconteceu com a gente, quando a gente ouviu a palavra de Deus, e o Espírito Santo veio sobre nós, e eles também começaram a falar em línguas. Como é que a gente pode negar isso? E é interessante que, como é que a gente encara esses sinais que a conversão gera na comunidade, né, de exaltar a Deus, glorificar a Deus e falar em línguas? Porque Jesus e o Espírito Santo de Deus veio sobre o eunuco não falou em línguas, veio sobre Saulo não falou em línguas, mas veio sobre aqui os gentios, né? E é interessante como Pedro, ele fala que, olha, quando ele vai contar para os seus amigos judeus, fala assim: olha, aí eu percebi verdadeiramente que Deus, ele está tratando aos gentios da mesma forma como ele tratou a nós. E aí, aquele preconceito estrutural, étnico e cultural que Pedro tinha, e todos os judeus tinham, de que eles eram os eleitos por Deus, o povo eleito por Deus, ali aquilo não tinha mais tanta força dentro de Pedro como tinha antes. E é interessante, assim, quando a gente pensa nessa experiência de Pedro, junto com o que a gente conversou no início, que a iniciativa do relacionamento que nós temos com Deus é uma iniciativa de Deus, isso ajuda a gente a encarar essa dinâmica de arrependimento e crer no Evangelho, como até Marcos coloca no início do seu Evangelho, com uma perspectiva totalmente diferente, porque algo que pode gerar essa sensação ou de fracasso, ou de frustração, do tipo: nossa, até agora eu não entendi, nossa, até agora eu estou aqui orando por Deus para me libertar de um pecado, para me libertar de uma forma de enxergar a vida, e até agora não vai, e você vai, assim, a gente acaba sendo um pouco desmotivado por essa dinâmica do já e ainda não da fé cristã, né? Nós já somos salvos, mas a gente vive ainda em constante luta com várias questões, né, que eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem essas questões mais pessoais que abalam a nossa fé. Mas é justamente porque a gente percebe que é uma iniciativa de Deus, todo esse relacionamento que Ele tem conosco, é que a gente pode encarar isso com confiança e esperança de que Ele é o maior interessado nessa nossa redenção. Não é, e veja que não é porque Pedro tinha esse preconceito estrutural que ele deixou de ser usado por Deus em tantos momentos, né, de liderar a igreja, de ser um dos principais, uma das principais influências ali entre os judeus cristãos. Então,
a gente percebe como Deus ele tem essa extrema misericórdia, né, com cada um de nós, de que deixa muito claro, assim, olha, eu estou com você e eu vou usar você, não pelos seus credenciais, não pelo teu histórico de vida, não nem mesmo assim pelas coisas que você se vangloria, mas porque eu te amo, né? Porque realmente eu quero trabalhar na sua vida. É literalmente um dom de Deus, é literalmente um presente de Deus. E é até interessante quando a gente percebe que, olha, acho que isso aqui faz até sentido pro contexto judaico e talvez até pro contexto de algumas culturas, onde existe esse nacionalismo mais forte, onde existe, assim, digamos assim, um preconceito estrutural mais bem estabelecido. No Brasil como até em todo mundo, né, a gente está acostumado a ter essa diversidade étnica e cultural. Então acho que isso aqui não é mensagem muito para nós. Foi uma mensagem para os caras, de repente a mensagem pro, sei lá, nem vou falar outro país que a gente tá na internet aqui, né? Mas enfim, a mensagem para outra cultura, para outro país, para nós não. E olha, e uma das coisas assim que eu tenho experimentado na minha própria vida é como essa questão de preconceito estrutural, ela é muito mais forte, é muito mais séria, é muito mais sutil do que a gente consegue perceber. Eu percebo isso por mim mesmo, porque, bom, agora na verdade, assim, eu imagino que nos últimos 2, 3 anos, especialmente com a pandemia, deu um boom dentro do mundo corporativo sobre o tema de diversidade, de inclusão, né, e agora a gente fala sobre diversos tipos de inclusão e diversidade, né, até talvez uns 40, 50 anos atrás, o tema que era mais debatido era a a inclusão digamos assim, a equalidade de gêneros, né? Porque não havia, por exemplo, mulheres dentro de boards ou de administrações de grandes empresas, né? Então havia, por exemplo, esse teto de vidro, que isso foi já muito discutido na literatura, já foi muito discutido por várias pessoas e hoje isso já deixa de ser um caso, né? E agora, mais ou menos, né? Porque tem algumas empresas, por exemplo, que vira métrica, né? Participação de mulheres no nível de gestão para cima, né? E isso é uma coisa importante porque, bom, enfim, eu tô explicando demais aqui um negócio corporativo, mas enfim, o que importa é que a gente percebe uma ascensão, até mesmo o mercado enxergando como é importante uma empresa ela ter diversidade étnica, diversidade cultural, né, por ter estrangeiros dentro dela, diversidade de gênero, diversidade de várias coisas. E eu falo para mim mesmo, como isso muitas vezes gera algumas resistências, especialmente quando a gente vai tratar de grupos extremamente minoritários, né? De grupos extremamente, e aí grupos minoritários não entendem-se mulher. Muitas vezes eu não sei se vocês já ouviram as semiologias que elas continuam a crescer cada dia, né? Se eu não me engano, acho que é LGBTQIA+, ou QIAS, não sei, já aumentou bastante assim. E eu percebo assim, olha, como isso aqui é um desafio para a minha própria vida, de você realmente é, de você realmente perder alguns preconceitos estruturais que muitas vezes a gente tem na nossa sociedade. E é interessante que hoje é mais fácil da gente perceber isso do que alguns anos atrás, porque hoje o Brasil cada vez mais tem ficado polarizado, né, especialmente por questões políticas, por questões ideológicas, e as polarizações elas nos ajudam a perceber alguns preconceitos estruturais que a gente tem. Né? Eu não sei como que é no seu almoço de domingo, quando tem, inclusive, aquela conversa extremamente polarizada, extremamente de direita e esquerda. Mas assim, é claro que muitas vezes a gente não leva isso tão a ferro e fogo do tipo, o cara que tem uma perspectiva ideológica totalmente oposta à minha, de identificação de gênero, essas coisas, e esse cara não merece ser salvo, como de repente era o apelo dos judeus para os gentios. Eu não vou me misturar com esses caras. Mas, como que eu poderia colocar? Qual que é a nossa expectativa, o nosso entusiasmo em pregar a palavra de Deus para alguém que é exatamente o nosso perfil cultural, o nosso fit cultural, e qual que é o nosso entusiasmo de pregarmos a palavra de Deus para um perfil cultural extremamente oposto do que o nosso, seja de um ponto de vista ideológico, de um ponto de vista político, porque parece que a gente consegue colocar um pouco mais de esforço, tanto é que aqui Pedro
Ele recebeu a instrução no capítulo 1 de que ele deveria ir por todo mundo, e Pedro ele nunca saiu da sua redoma. Né? E a mensagem era clara, você tem que falar para todo mundo isso. Então, é interessante como que essa dinâmica da fé, de que a gente vai ter esses acréscimos de consciência, isso vai realmente transformando o nosso coração. Né, de que Deus ele está interessado em salvar todos os povos. Né? E, inclusive, nós somos parte do universo preconceituoso dos judeus naquela época. Não é a história do Cornélio. Pô, quando ele fala que Cornélio não devia estar aqui com vocês, Pedro falaria, viu, brasileirada, eu não devia estar aqui com vocês, entendeu? Nós somos o universo que sofre esse preconceito que Pedro tinha com Cornélio. Então não é uma coisa tão distante assim. E para finalizar, eu gostaria de dividir com vocês duas reflexões com base nisso que a gente conversou. Sendo a primeira delas, o que nós temos chamado de impuro, aquilo que Deus já purificou? Seja esse grupo étnico ou esse grupo ideológico totalmente antagônico do nosso. Mas não só os outros, mas inclusive nós mesmos. Eu não sei se você já teve a sensação de você passar por isso, você te conversar ou conversar com alguém que a pessoa ela perde completamente o amor por si mesmo, né? Dizendo Deus ele não poderia se interessar por mim, Deus não poderia me amar, Deus não poderia realmente, sei lá, trabalhar na minha vida e qualquer coisa, porque eu não sou merecedor, não sou merecedora do amor de Deus. Porque muitas vezes a gente se coloca como esse algo impuro que Deus já purificou e que Deus quer trabalhar também. E a segunda reflexão também que eu gostaria de pensar com vocês é que qual tem sido a nossa disposição diante de Deus de sermos impactados por pessoas com perfis completamente distintos dos nossos, em áreas que a gente ainda não se rendeu a Cristo. Porque aqui tem dois pontos nessa pergunta. A pergunta, um deles, que é um pouco mais implícito, é se a gente consegue perceber que nós temos áreas que nós ainda não nos rendemos a Cristo completamente. Será que a gente consegue perceber, ou até mesmo ter coragem de admitir isso? Do tipo, não é possível, né? Eu tô na igreja já, cresci na igreja, né? Eu sou líder da igreja, eu instruo as pessoas, não tenho nada para ser trabalhado por Deus. Sim, tão sério, né? Eu tenho que pedir perdão quando eu dou uma passada aqui, ali, mas assim, a vida está resolvida, né? E aí eu fico imaginando como é que Pedro se enxergava antes desse confronto. O cara que andou com Jesus, o cara que viu Jesus fazendo tudo, o cara que tinha autoridade, né, dada por Deus para pregar, para expulsar demônios, né, para ser uma liderança na constituição da igreja, e ainda assim Deus precisando trabalhar coisas que são fundamentais, quase que elementares nos nossos dias. Né? Então, um ponto é a gente consegue ter a disposição de perceber que existem áreas que nós ainda não nos rendemos a Cristo, e outra, qual seria, uma vez que a gente reconheça quais são essas áreas, qual seria a nossa disposição de que Deus trate justamente essas áreas por pessoas que são o oposto do que a gente acha que é de Deus, que é santo, que é correto, né? Do tipo, como é que Pedro poderia falar para Cornélio assim: pô, como é que você, gentil, vai querer me ensinar o que é salvação pela graça? Porque essa é a mensagem. Essa é a mensagem que está aqui por detrás de todo o texto. Pedro não tinha ainda consciência de que, pô, se de fato é pela graça a mensagem que eu estou anunciando, por que eu tenho tanta dificuldade de me relacionar com você? E por que eu tenho tanto apego à minha tradição, tanto apego à minha cultura? Se é pela graça, então nada disso importa. Mas se de fato eu tenho uma dificuldade com você, é porque ainda isso não ficou claro para mim. E como é que você, judeu, vai querer me ensinar o que é ser salvo pela graça? Você não. Eu te ensino o que é ser salvo pela graça, você não. Então, o que eu quero dizer com isso é qual tem sido essa nossa disposição. Porque é literalmente chocante, é difícil,
Até a gente falar assim, poxa, mas se eu tiver que admitir isso, parece ser tanto um retrocesso, né? De tanto que eu já caminhei com Deus, não é possível, né, que eu esteja tão defasado assim. E aí volta naquele primeiro ponto de que Deus é o maior interessado no nosso relacionamento com Ele. E isso nos permite enxergarmos esses confrontos com esperança, e não com esse pesar, ou essa frustração, ou até aquele desânimo de, não, então, pô, se isso aqui eu tenho que trabalhar, então deixa quieto, então vamos parar já com isso. Mas não, é com esperança, porque Deus é o maior interessado no nosso relacionamento, e Ele mesmo falou pra gente, não existe nada, nada, nem potestagem, nem principados, nem nada. Nada, nem mesmo você, o teu pecado, vai me separar de ti. Né? Nada vai separar de você, porque eu te comprei, eu sou o teu pai, né? E nada, de fato, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por este tempo. E obrigado, Senhor, também pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, por nos falar, por nos confrontar. Obrigado, Senhor, também por trabalhar em nossos corações e por não desistir de nós, mas por continuar transformando as nossas vidas e nos dando esses acréscimos de consciência para que a gente continue se rendendo a Ti. Pedimos, por favor, que o Senhor continue a nos fazer enxergar todas as áreas em que ainda nós não nos rendemos a Ti, para que só o Senhor seja glorificado, para que só o Senhor seja exaltado e o Seu nome, Deus, seja proclamado em toda a terra. Nós te agradecemos pela vida de cada um e pedimos para que o Senhor continue trabalhando em nós, na nossa unidade, no fortalecimento da nossa comunidade local também. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.